E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui na área do código. E hoje a gente vai bater um papo, vai entender um pouquinho a diferença entre uma aplicação monolítica e uma aplicação de microserviços, para que vocês possam analisar qual modelo é mais interessante para a sua realidade, beleza? Então, normalmente quando o pessoal fala sobre microserviços, sempre trazem como exemplo algum e-commerce. Então eu resolvi trazer um negócio um pouquinho diferente aqui, que talvez inclusive tenha mais a ver com o dia a dia de vocês. Então provavelmente você já acessou alguma plataforma online de ensino, né? Seja na sua faculdade, seja num curso que você está fazendo. E normalmente o que essa plataforma traz para a gente, né? Ela nos dá a possibilidade de ver nossas notas, de consultar nossas presenças. A gente pode também ver nossa grade curricular. A gente pode emitir um boleto para pagamento das mensalidades. A gente pode enviar nossa documentação. A gente pode realizar provas online. E a gente também pode fazer uma série de outras coisas. O grande lance é que, dependendo do tamanho dessa plataforma, da quantidade de alunos que essa plataforma tenha, a gente pode enfrentar alguns problemas, principalmente relacionados à performance. Então, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente começa a pensar em aplicações modernas é fazer tudo com microserviços. Microserviços, sim, têm suas vantagens e não são poucas, porém ele traz uma série de desvantagens que a gente vai discutir aqui hoje. Então, para que a gente possa analisar um pouquinho dessas desvantagens, vamos dar uma passada aqui no SquareDraw para a gente poder analisar isso aqui com um pouquinho mais de calma. Então, se a gente for parar para analisar a nossa aplicação, no mínimo aqui a gente vai precisar trabalhar com autenticação. Só que essa autenticação, por sua vez, ela vai precisar, né? Vamos imaginar que a gente está trabalhando com microserviços, logo ela vai ser uma APIzinha, né, um sisteminha separado. Então, essa aplicação, por sua vez, vai precisar de um banco de dados, né? E além do banco de dados, ela também vai precisar ter um containerzinho, um Docker ali, ou algo do tipo, para que a gente possa executar essa aplicação. Então, aqui a gente vai ter o nosso banco, vou botar só do DB mesmo, nosso database. E também vou colocar aqui, ó, o nosso app, né? Aqui a gente sabe que a gente pode ter, a depender da tecnologia, um servlet container, a gente pode ter também ali um proxy reverso, tem uma série de coisas que pode ter aqui. A gente também pode, né, em alguns casos, ter também um sistema de cache, né? Então já é mais uma coisa aqui para a gente se preocupar, beleza? Só que aí tem um grande lance. A gente precisa também, deixa eu até puxar um pouquinho para baixo aqui, a gente também vai precisar aqui ter outros containers rodando outras partes da nossa aplicação. Porque como a gente optou por fazer, nesse exemplo hipotético, ela de maneira de microserviços, né? A gente vai precisar ter ali, por exemplo, microserviços que consulta as notas, né? O grande lance aqui é o seguinte, esse serviço de notas, ele também vai precisar ter o seu próprio banco de dados, né? Porque a premissa do microserviço é justamente que o microserviço seja independente dos demais. Então a gente não vai ter um container para um banco de dados ali. A gente até pode fazer, né? Mas não é o correto quando a gente pensa em microserviços. Então a gente não vai ter um container específico para o banco de dados, né? Então a gente tem ali o nosso serviço de cache independente para o Notas, o nosso banco de dados independente para o Notas e o app da nota propriamente dito, né? Além disso, a gente vai precisar também de um outro para consultar a frequência do aluno, né? Frequência tem acento, eu acho que tem acento, vou botar aqui. Então perceba que só aqui a gente já tem aqui, ó, 3 microserviços, né? Que eles involuntariamente, em algum momento, podem precisar se comunicar. Por exemplo, eu posso querer que meu microserviço de notas, por algum motivo, precise do microserviço de autenticação. Isso é muito comum de acontecer. Eu posso também precisar que o microserviço de frequência também consulte o microserviço de autenticação. E pode, inclusive, acontecer também de eu precisar que o meu microserviço de notas consulte o microserviço de frequência. Por quê? Porque a ideia do microserviço é que, como eu comentei, eles sejam independentes, então não faz sentido que o meu serviço de notas consulte o banco de dados do microserviço de frequência. Então, se ele precisa de algum dado que está aqui, ele vai ter que consultar o microserviço e ele, por sua vez, vai consultar o banco de dados dele. Só que nessa comunicação de rede aqui, ó, a gente tem um carinha chamado latência, que se repete aqui
e se repete em todos os pontos onde a gente precise que uma aplicação se comunique com outra aplicação. Eu estou trazendo apenas 3 microserviços aqui, mas lembrando que naquele exemplo que a gente viu no slide anterior, a gente teria muito mais coisa. O grande lance aqui é que a gente tem aqui, só nesse exemplo aqui, 9 containers. A gente tem 3 containers de cache, 3 containers de banco de dados e 3 containers de aplicação. Lembrando que a gente ainda precisaria ter um API Gateway, a gente também precisaria ter um Load Balancer para ficar trabalhando ali com réplicas dos nossos containers. Então a gente teria muita coisa. Ou seja, só nisso aqui a gente já pensa o seguinte: se fosse somente uma aplicação monolítica, eu poderia ter isso aqui apenas uma vez. E ele já resolveria minha vida. Uma aqui de app mono. Então esse cara aqui vai ter um único cache, vai ter um único banco de dados e vai ter um único container ali para aplicação. Óbvio, esse container teria que ser bem maior, né? Do ponto de vista de poder de processamento, mas ainda assim seria um só. Qual é o grande lance aqui, né? A gente tem esse cara aqui que ele vai precisar ser configurado, esse cara aqui que vai precisar ser configurado e esse cara aqui vai precisar também ser configurado. Então, nosso desenvolvedor ele vai ter que dar uma pausa no desenvolvimento para poder configurar toda essa infraestrutura aqui, todo esse ecossistema. Ou então eu vou precisar ter um outro profissional, né, um DevOps, alguma coisa do tipo, para que ele possa gerenciar isso aqui para a gente. A gente já começa a ver que o custo disso está ficando muito mais alto, porque eu preciso ter muito mais máquinas e preciso ter muito mais softwares e muito mais pessoas trabalhando. Um outro problema que acontece muito recorrentemente é o seguinte: a gente tem aqui um dev front-end, por exemplo, que ele vai precisar subir uma aplicação, por exemplo, em React, ou em Vue, ou em Angular, e ele vai precisar consultar esses serviços aqui. Então não faz sentido algum que esse cara levante a aplicação Vue.js na máquina dele e também levante todo esse ecossistema. Ele não vai ter máquina suficiente para fazer isso. Ele teria que ter lá, sei lá, 64 GB de RAM, 128 GB de RAM para poder subir tudo isso, o que não faz o menor sentido. E a gente está falando aqui do dev front-end, mas o dev back-end também vai precisar subir várias aplicações ao mesmo tempo para poder gerenciar isso aqui. Não faz sentido. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente tem ali o nosso ambiente de desenvolvimento local, vou botar aqui dev local, mas a gente tem outros ambientes. A gente tem, por exemplo, o ambiente de produção, que é para onde a nossa aplicação vai depois de pronta, e a gente também vai ter um ambiente que normalmente as empresas chamam de homologação. Então, só aqui a gente tem lá no servidor 2 ambientes, ou seja, tudo que está aqui vai ter que ser replicado para esses 2 ambientes. Ou seja, ao invés de 9 containers que eu tenho aqui, só aqui já foram 18 containers. Fora, como eu comentei, né? Load balance, API Gateway e uma série de outras coisas, né? Aí você fala o seguinte, beleza. O meu desenvolvedor local, né? A minha aplicação local vai se comunicar com esse cara aqui durante o desenvolvimento. Só que, se eu ficar me comunicando com esse cara aqui, em algum momento eu vou acabar quebrando esse cara. Porque eu posso estar subindo uma coisa ali que eu precise testar realmente no ambiente remoto para ver como é que se comporta isso. E lá, um outro carinha que faz parte aqui da brincadeira, que é o nosso Product Owner, né? Vou chamar aqui de PO, ele pode estar querendo apresentar o andamento do software para um determinado cliente, um determinado fornecedor, um parceiro comercial. Então esse ambiente ele precisa estar estável. Então não dá simplesmente para ficar tanto utilizando para desenvolvimento, quanto para o PO fazer as apresentações, quanto para os nossos QAs, né, fazerem os testes dele. Então a gente vai precisar ter outra réplica desse cara. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai deixar esse ambiente aqui exclusivo para o PO e a gente vai ter que ter um outro ambiente que vamos chamar aqui, por exemplo, de develop. Então, durante o desenvolvimento, o desenvolvedor vai utilizar esse ambiente e na produção vai só quando tiver finalizado. Só que a gente tem um outro carinha aqui, que é o nosso QA, né? Vamos lá, ele aqui. Que ele pode precisar ficar submetendo dados para esse cara o tempo todo, que pode atrapalhar o desenvolvimento. Então, em algumas empresas, a gente também precisa ter um ambiente apartado para o teste. Então, a gente vem aqui, ó,
Então esse carinha aqui vai utilizar esse ambiente, esse cara vai usar esse ambiente e o PO vai utilizar esse ambiente. Então perceba que a nossa infraestrutura, que já estava complexa e já estava cara, ela vai ficar 2, 3, 4 vezes mais cara. Então, assim, microserviços traz vantagens? Traz, inúmeras. A gente pode escalar serviços de maneira independente, a gente pode trabalhar com diferentes tecnologias, a gente tem uma série de vantagens. Porém, isso acaba ficando muito caro. Então, empresas pequenas que estão dando seus primeiros passos ali, né, desenvolvedores que estão querendo validar um produto, muito provavelmente já começar com microserviço não é uma boa ideia. Então, se você está nesse momento, né, está começando um projeto, você não tem uma equipe grande, você não tem recursos financeiros, você não tem expertise em microserviços, acredite, trabalhar com aplicações monolíticas hoje ainda é completamente normal, completamente válido e faz muito mais sentido para você, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo aqui, eu convido você para fazer parte do nosso treinamento Desenvolvimento Web do Jeito Viking. Lá você vai entender como configurar servidores, como trabalhar com nuvem, como trabalhar com cache e uma série de outras coisas. Então, vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ter acesso a esse conteúdo e vou deixar também um cupom de desconto especial para quem assistiu esse vídeo aqui, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo, galera. Valeu!